Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Não sei onde tá não, estava lá em cima da minha mesa, dá uma olhada. Vereador Messias Carvalho da Silva. Feita a chamada, não há. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Felipe Nascimento Lopes. Presença registrada. Feita a chamada, senhor presidente. Não há número regimental, né? Para ler a pauta, sim. Há número regimental para a leitura do expediente, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer leitura dos ofícios, dos memorandos e leitura da pauta. Memorando número 14 de 2016 do gabinete do vereador Genilson Drummond de Pina. Assunto: ausência do vereador. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar a todos os pares e assistência presente que o vereador Genilson Drummond de Pina estará ausente desta sessão plenária de quinta-feira, 7 de abril de 2016, por motivo de força maior. Sem mais, atenciosamente, senhora Cátia Gonçalves. Ofício Gabinete do Prefeito, de número 160, referente à indicação número 25 de 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade a atenção à indicação supracitada do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras para análise e viabilidade da construção de 2 abrigos nos pontos de transporte coletivos, localizado na Estrada Velha da Usina, tendo como referência o trevo da Ferradura, recuo em frente ao Radical Park. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Gabinete do Prefeito, número 150, referente à indicação número 15 de 2016, de autoria do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Venho informar que encaminhei cópia à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise e viabilidade da implantação de cursos de formação de aquaviários, moços de convés, através da parceria entre a Prefeitura e Maria, bem como todos os órgãos, em especial a Capitania dos Portos, responsável pela execução do curso. Vale-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência e proteger elevadas apreço e consideração, André Granado, prefeito. Gabinete do Prefeito 149 de 2016, referente à indicação número 14 de 2016, de autoria do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras para análise e viabilidade da pavimentação, drenagem e rede de esgoto na Rua das Bromélias, no bairro da Rasa. André Granado, prefeito. Gabinete do Prefeito 148 de 2016, referente à indicação de número 13 de 2016, de autoria do vereador José Moreira dos Santos, informa que encaminhou cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia para análise e viabilidade da substituição dos bebedouros da Escola Eva Maria, no bairro da Vila Verde e no INEF, Térreo, no bairro da Rasa. André Granado, prefeito. Indicação, ofício do Gabinete do Prefeito 147 de 2016, referente à indicação 11 de 2016, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, informa que encaminhou cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia para análise e viabilidade da instalação de ventiladores novos, bem como a manutenção dos ventiladores em estado de uso nas salas de aulas e demais repartições das escolas públicas. André Granado, prefeito. Ofício do Gabinete do Prefeito 146 de 2016, referente à indicação de número 10 de 2016, de autoria do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, informa que encaminhou cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras para análise e viabilidade da drenagem, pavimentação, rede de esgoto e iluminação pública na rua Senhor Vital,
logradouro público que se inicia na estrada Búzios Cabo Frio, localizado na localidade de José Gonçalves. André Granado, prefeito. Ofício do Gabinete do Prefeito 178/2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica do nosso município, vem encaminhar, anexa, a lei abaixo discriminada, aprovada por esta Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei de número 1239, de 31 de março de 2016, que dispõe sobre denominar oficialmente, com o nome Enio Rodrigues de Oliveira, a Rua 42 do loteamento Praia Rasa, em Vila Verde. Ofício Gabinete do Prefeito de número 180 de 2016, referente à indicação de número 29 de 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Saúde para análise e viabilidade de distribuição gratuita de kits repelentes a todas as gestantes do município de Armação dos Búzios. André Granado, prefeito. Senhor presidente, ofício do Gabinete do Prefeito 177. Cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o que disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, vem encaminhar anexa a lei abaixo discriminada, aprovada por esta Casa e por mim devidamente sancionada. Lei número 1238, de 31 de março de 2016, que dispõe sobre denominar oficialmente com o nome Antônio Ferreira de Carvalho, a Rua 43 do loteamento Praia Rasa, em Vila Verde. André Granado, prefeito. Ofício Gabinete do Prefeito 159 de 2016, referente à indicação de número 24 do mesmo ano. Cumprimentando o senhor presidente nessa oportunidade, venho informar que a indicação supracitada de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, que solicita para que viabilize a construção de 2 abrigos nos pontos de ônibus e vans localizados na estrada Velha da Usina, tendo como referência recuo em frente ao Búzios Internacional Aparte Hotel, sentido Rasa, em frente próximo ao posto Ipiranga, sentido João Fernandes. André Granado, prefeito. Ofício Gabinete do Prefeito de número 158 de 2016. Senhor presidente, em atenção à indicação supracitada de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Públicos para análise e viabilidade da manutenção da Praça da Bahia Formosa. André Granado, prefeito. Ofício Gabinete do Prefeito 157 de 2016. Em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, vem informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Públicos para análise e viabilidade de disponibilizar 2 funcionários permanentes para limpeza e manutenção dos banheiros da Praça José Paraíba, no bairro de Sem Braças. Ofício Gabinete do Prefeito 156 de 2016. Senhor presidente, em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, vem informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras para análise e viabilidade da manutenção ostensiva na Praça José Paraíba, no bairro de Sem Braças, incluindo a iluminação com troca de lâmpadas queimadas, reparos nos banheiros e manutenção dos canteiros. Ofício do Gabinete do Prefeito 154 de 2016. Senhor presidente, atenção à indicação de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, vem informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras para análise e viabilidade da reforma da sala multimídia da Escola Eulina de Assis Marques, no bairro de São José. Ainda, o ofício Gabinete do Prefeito 153 de 2016. Senhor presidente, em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, vem informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia para análise e viabilidade da identificação através de crachás e camisas dos servidores que recepcionam os alunos e comunidade nos portões das escolas da rede municipal de ensino. Ofício Gabinete do Prefeito 152. Senhor presidente, em atenção à indicação do vereador José Márcio Moreira dos Santos, vem informar que encaminhei cópia à Secretaria Municipal de Obras para análise e viabilidade da revitalização da área destinada à recreação infantil, com colocação de grama sintética, alambrados e cobertura com rede para atender os alunos da Escola Municipal José Pereira Neves Júnior, localizado no bairro de Sem Braças. E ofício Gabinete do Prefeito 151 de 2016,
Senhor presidente, em atenção à indicação do vereador José Márcio Moreira dos Santos, vai informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico para análise e viabilidade da criação de uma escultura de bronze em tamanho real do ilustre pescador Joaquim Rosa da Penha, para homenagear todos os pescadores, a ser instalada no Pier Municipal, Pier de Manguinhos, tornando ponto turístico e de visitação. Carta da Prolagos 653 de 2016. Para a Câmara Municipal de Armação dos Búzios, excelentíssimo senhor Gilmires da Costa Gomes Filho, vice-presidente, referente ao ofício gabinete da presidência de número 13 de 2016, referente ao requerimento 04/16. Senhor prezado senhor, cumprimentando com a presente, em resposta ao ofício acima referenciado, no qual solicita comparecimento à Casa Legislativa de Armação dos Búzios para, em participação à sessão plenária, dirimir dúvidas referente à prestação de serviço da empresa no município. Informamos que o representante da concessionária comparecerá na sessão a ser realizada no dia 26 de abril deste ano, terça-feira, às 10 horas, de acordo com a disponibilidade informada por Vossa Excelência. Aproveito a oportunidade para renovar protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Henrique Paganeto Roma Júnior, diretor-presidente. Memorando de número 15 de 2016 do gabinete do vereador José Márcio Moreira dos Santos. Senhor presidente, pelo presidente vem informar que o vereador José Márcio Moreira dos Santos não estará presente na sessão ordinária do dia 7/4 de 2016 por tratar de assuntos pessoais. Sendo só para o momento, subscrevo-me, renovando votos de elevada estima e distinta consideração, Soraya Coelho, assessora parlamentar. Feita a leitura dos memorandos e ofícios, senhor presidente, agora farei aqui do expediente, mas de antemão solicito a Vossa Excelência que disponibilize cópia do ofício da Prolagos para meu gabinete, por gentileza. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 7/4 de 2016, às 10 horas. Projeto de veto de número 1 de 2016, requerente, senhor prefeito municipal, ementa, dispõe sobre veto total ao projeto de lei número 111 de 2015, que dispõe sobre a inclusão de disciplina relativa à história e à cultura na grade curricular das escolas municipais de Armação dos Búzios. Projeto de lei complementar 03 de 2016, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, que dispõe sobre alterar a lei complementar 06 de 2002, acrescentando o capítulo 3 ao título 3 do Código de Postura Municipal, que disciplina o comércio de artesanato no município e dá outras providências. Projeto de lei número 38 de 2016, requerente, senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, na importância de R$ 145 mil, visando atender às desapropriações de terrenos para a construção da creche no bairro Boa Vista. Projeto de lei de número 39 de 2016, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre instituir o Dia Municipal do Livro Infantil e de outras providências. Requerimento de número 14 de 2016, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a convocação do subsecretário de Educação, Esportes, Ciência e Tecnologia do Poder Executivo, o senhor Rafael Fontinelles, nesta Casa Legislativa. Indicação de número 34 de 2016, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que viabilize junto ao órgão competente a drenagem, pavimentação, extensão de rede elétrica e iluminação na Rua F, no loteamento Pórtico de Búzios. Da ordem do dia, votação única das proposições do tipo requerimento, de número 14 de 2016, votação única das proposições tipo indicação 034/2016. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura das matérias na íntegra. Agora, com 3 pode ler. Com 3 pode ler na íntegra. São Jorge, presidente. Concedida. Está a presença do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presença registrada. Ofício Gabinete do Prefeito 157 de 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade e de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar anexa a mensagem número 28 de 2016, que versa sobre o veto total ao projeto de lei número 111 de 2015, que dispõe sobre a inclusão de disciplina relativa à história e cultura buziana na grade curricular
das escolas municipais de Armação dos Búzios. Certa a compreensão de Vossa Excelência e demais pares, vale-me do ensejo para renovar protesto de estima e consideração. André Granado, prefeito. Mensagem de número 28 de 2016. Senhor presidente, dirijo-me à Igreja Casa Legislativa para respeitosamente comunicar a Vossa Excelência e pares que, com fulcro no artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, resolvi proceder o veto total ao projeto de lei. Razões do veto. Foi encaminhado ao gabinete do prefeito para sanção cópia autêntica do projeto de lei aprovado por esta egrégia Câmara. Do vício de natureza formal, iniciativa. A lei orgânica dispõe no artigo 53 que são de iniciativa privativa do prefeito as leis que: matérias de iniciativa do Executivo, artigo 53. Inciso 1º. Quantitativo de cargos, empregos e funções públicas na administração municipal, ressalvando o disposto no artigo 40, inciso 4º. Criação de cargos, funções e empregos públicos. Criação, extinção e definição da estrutura e atribuições das secretarias. Concessão de subvenção ou auxílio ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública. Regime jurídico único dos servidores municipais. Parágrafo 1º. A iniciativa privativa do prefeito nas proposições de leis não elide o poder de emenda da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A sanção do prefeito não convalida a iniciativa da Câmara Municipal nas proposições enunciadas neste artigo. Ao dispor sobre definição das atribuições na Secretaria Municipal de Educação, o Poder Legislativo usurpa a iniciativa do Poder Executivo, padecendo então o projeto de lei de vício da natureza formal. Do conteúdo do projeto de lei. O conteúdo do projeto de lei, inclusão na grade curricular das escolas municipais, já é contemplado na Matriz Curricular Municipal de Ensino Fundamental 1, bem como em Educação Patrimonial e Geografia no 6º ano do Ensino Fundamental 2 e no 1º ano do ensino médio. Assim, os adjetivos do projeto de lei já são alcançados pela rede de educação municipal em razão dos temas já estarem contemplados na matriz curricular municipal. Por tudo exposto, à vista das razões ora explicitadas, demonstrando os óbices que impedem a sanção do texto aprovado, vejo-me compelido a vetá-lo na íntegra. Assim sendo, devolvo o assunto à apreciação desta casa. Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, renovo o protesto de estima e consideração. André Granado, prefeito. Projeto de lei de número 3 de 2016, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º. Fica inserido o capítulo 3 ao título 3 do Código de Postura Municipal, disciplina o comércio de artesanato no município de Armação dos Búzios com os seguintes artigos. Capítulo 3, do artesão e do comércio de artesanato. Artigo 46-A. É livre a exposição, bem como a comercialização de produtos artesanais pelos artesãos buzianos e pelos artesãos visitantes que o produz em vias, parques, logradouros, praças públicas e praias do município de Armação dos Búzios, desde que cadastrado no órgão competente e devidamente autorizado, observando as disposições deste Código. Parágrafo 1º. Artesão é toda pessoa física que desempenha atividades de caráter habitual e profissional, visando a fabricação de produtos, através de um processo manual ou com auxílio de ferramentas a qual requer algum tipo de habilidade ou conhecimento especializado para sua produção, como objetivo de produzir itens de caráter funcional ou decorativo, conhecidos como artesanato, a partir do qual ele obtém a sua renda. Inciso 1º. Considera-se artesão buziano aquele que reside, produz e comercializa artesanato no município de Armação dos Búzios. 2º. Considera-se artesão visitante os artesãos que não residem no município de Armação dos Búzios. Parágrafo 2º. O artesão buziano e o visitante deverão se cadastrar no órgão competente com a finalidade de requerer autorização e a sua identificação como artesão. Artigo 46-B. Senhor presidente, eu gostaria de registrar a presença do vereador Messias Carvalho e solicitar que ele continue aqui a leitura aqui do projeto, do artigo 46-B, por gentileza, pedindo já que ele assuma aqui a primeira secretaria. Presença registrada. Continua aqui no 46-B, tem que ler.
Artigo 46b. Para o exercício do direito previsto no artigo anterior, o artesão visitante deverá solicitar a autorização de artesão visitante, que, uma vez concedida, terá validade de 30 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Artigo 46c. O comércio de artesanato por pessoa que não fabrica os produtos caracteriza-se como comércio ambulante. Artigo 46d. A autorização de artesão será concedida mediante abertura de processo administrativo para este fim, no protocolo geral do município, através de requerimento instruído com os seguintes documentos: 1. Carteira profissional. 2. Carteira de identidade. 3. Atestado atualizado que comprove residência no município de Ramação dos Búzios. 4. Prova prática de que produz o artesanato. Parágrafo 1º. Os artesãos deverão trazer em seu poder a identificação de artesão a que se refere este artigo. Parágrafo 2º. A identificação do artesão é pessoal e intransferível e deverá ser renovada anualmente através de processo administrativo a qualquer tempo. Artigo 46e. A comercialização de artesanato estará sujeita à identificação emitida pela Prefeitura Municipal após avaliação do processo administrativo de que trata o artigo anterior. Parágrafo 1º. O Poder Executivo regulamentará o comércio de artesanato através de decreto. Parágrafo 2º. Não se enquadram como vendedor ou comerciante ambulante os artesãos que produzem e comercializam sua própria arte no município e que estejam devidamente autorizados pelo órgão competente. Parágrafo 3º. Não caracteriza comércio ambulante a comercialização de bens culturais duráveis durante atividades ou eventos de caráter cultural, como CDs, DVDs, livros, quadros e peças artesanais, desde que sejam de autoria do artista ou grupo de artistas de rua em apresentação, devendo ser observadas as normas que regem a matéria. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa: o presente projeto de lei complementar se justifica em razão do artesanato ser uma forte expressão da identidade cultural de um povo, sendo uma atividade que reúne várias dimensões da cultura, como arte, patrimônio imaterial, economia solidária e sustentabilidade, não sendo mesmo reconhecido nem o seu comércio regulamentado no município. No Brasil, os índios foram os pioneiros nesta arte, usando a pintura com pigmentos naturais, a cerâmica e a cestaria. Hoje, segundo dados da Confederação Nacional de Artesãos do Brasil, o país possui cerca de 8,5 milhões de trabalhadores artesãos que, aos poucos, vêm sendo reconhecidos como tal. O artesanato é a expressão da criatividade e produtividade da cultura de um povo que comercializa sua arte para sua subsistência. Entretanto, o comércio de artesanato não foi regulamentado pelo Código de Posturas do município, que trata o artesão como revendedor de produtos, que revende mercadorias de outros, como vendedor ambulante, sem distinção entre o artesão e o simples comerciante. Nesse sentido, é preciso diferenciar, através da legislação municipal, o artesão que produz artesanato e vende suas obras, incentivando a continuidade de uma expressão da atividade cultural, do mero comerciante, que revende a mercadoria de outros para obter lucro. Neste contexto, se torna particularmente importante definir com clareza o conceito de artesão, bem como estabelecer os requisitos para a comercialização dessas artes no município. Esta inclusão, além de tudo, vai em acompanhamento às discussões nacionais quanto ao reconhecimento desses profissionais. A recente aprovação da Lei nº 13.180 de 2015, que regulamenta a profissão de artesão, e a tramitação no Parlamento Federal do Estatuto do Artesão, que cria e estabelece políticas públicas de governo que visam reconhecer esse segmento, auxilia na continuidade da expressão cultural, a produção e comercialização dos artesanatos, além de criar políticas de incentivo para que estes profissionais possam se beneficiar de apoios públicos e de medidas que potencializem seu ofício. Também é o objetivo do projeto de lei, ora apresentado, garantir a livre exposição e comercialização dessas artes, valorizando a produção e exposição de atividade artesanal, diferenciando assim o artesão do vendedor ambulante, enquadrando o artesanato como expressão artística e cultural. Tal atividade, contudo, está além da expressão de nossa cultura, sendo ainda um dos ofícios mais antigos e responsável pela geração de ocupação de renda para vários munícipes, sendo necessário reconhecer o papel fundamental que o artesanato e seus profissionais assumem na dinamização da economia e na geração de renda no município. Cabe destacar ainda que este projeto acompanha o esforço nacional em reconhecer e incentivar a manutenção da atividade artesanal que perde espaço cada vez mais para a produção industrial.
A apresentação da proposição supre esta lacuna legislativa no município e, ao mesmo tempo, estabelece diretrizes para o exercício da atividade, reconhecendo o ofício destes profissionais, sendo este o objetivo principal deste projeto de lei complementar, para o qual espero contar com o apoio dos demais parlamentares. Sala das Sessões, 7 de abril de 2016, Messias Carvalho da Silva, vereador autor. Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 28 de março de 2016, ofício GAPRE, número 166 de 2016, senhor presidente. Passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, a mensagem número 27 de 2016, e respectivo projeto de lei que dispõe a autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e da outras providências. Vale-me dar a oportunidade para renovar Vossa Excelência e seus dignos pares, meus protestos levado à consideração atenciosamente. André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Mensagem número 27 de 2016, Armação dos Búzios, 28 de março de 2016, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem e respectivo projeto de lei anexo, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e da outras providências. O projeto de lei ora encaminhado por esta mensagem visa atender à desapropriação de terrenos para a construção da creche no bairro Boa Vista. São estas, senhor presidente e senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa Igreja Casa de Leis a sempre cuidadosa e percussiente análise e receber de todos o irrestrito apoio para sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar Vossas Excelências minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Projeto de lei número 38 de 2016 dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao Orçamento Geral de 2016, em conformidade com o disposto no inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 145 mil, na forma a seguir. Órgão Prefeitura Municipal, Unidade Secretaria de Obras e Saneamento, Função Urbanismo, Subfunção Infraestrutura Urbana, Programa Infraestrutura Urbana, Projeto Desapropriação de Terrenos para a Construção de Creche no bairro do Boa Vista. Código da Despesa 44.951, Descrição Obras e Instalações, fonte 004, valor R$ 145 mil. Artigo 2º. O recurso para atendimento ao artigo anterior será proveniente da anulação da dotação discriminada abaixo, em conformidade com o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964. Órgão Prefeitura Municipal, Unidade Secretaria de Obras e Saneamento, Função Urbanismo, Subfunção Infraestrutura Urbana, Programa Infraestrutura Urbana, Projeto Pavimentação e Drenagem da Rua Senhor Vital José Gonçalves. Código de Despesa 44.951, Obras e Instalações, fonte 004, valor R$ 145 mil. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Armação dos Búzios, José André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereadora. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Presença registrada. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, projeto de lei de número 39 de 2016, dispõe sobre instituir o Dia Municipal do Livro Infantil e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Livro Infantil a ser celebrado anualmente em 18 de abril. Artigo 2º. Compete ao Poder Executivo incluir no calendário oficial de eventos do município de Armação dos Búzios o previsto nesta lei. Artigo 3º. No Dia Municipal do Livro Infantil serão desenvolvidas atividades relacionadas à leitura, bem como a leitura de obras brasileiras e internacionais da literatura infantil. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Justificativa. No dia 18 de abril se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, também conhecido como o Dia de Monteiro Lobato. O dia 18 de abril foi escolhido como o Dia Nacional do Livro Infantil por ser a data de nascimento de Monteiro Lobato, um colosso da literatura infantil brasileira. O Dia Nacional do Livro Infantil foi instituído em 2002, ano em que foi criada a Lei 10.402 de 2002, registrando a data de nascimento de Monteiro Lobato como o Dia Oficial da Literatura Infanto-Juvenil. Escritor vinculado ao pré-modernismo brasileiro, que contribuiu com obras célebres para o público adulto, Lobato deixou também um enorme legado para a literatura infanto-juvenil, já que mais da metade de seus livros era dedicada a esse público. Sua primeira história infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado, foi publicada em 1920. O sucesso do livro fez com que outros tantos surgissem, imortalizando as personagens Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia, Emília, o Visconde de Sabugosa, entre outros, que posteriormente seriam eternizados no famoso programa de TV, produzido no final dos anos 70 até meados dos anos 80 e retomado no final dos anos 90 até meados dos anos 2000. Isto posto é que rogo pela aquiescência da matéria em epígrafe para que, em detrimento desta aprovação, se oficie ao chefe do Poder Executivo para que, através dos órgãos competentes, tome as devidas providências para a concretização deste importante projeto de lei em epígrafe. Sala das Sessões, 7 de abril de 2016, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira, requerimento número 14, 2016, excelentíssimo senhor presidente. O vereador que este subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer a outra mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em caráter de urgência, solicitando a convocação do subsecretário de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia do Poder Executivo, senhor Rafael Fontenelles, nesta Casa Legislativa. Justificativa, considerando a previsão legal elencada no artigo 35, inciso 14, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal e o regimento interno desta Casa Legislativa, estando em pleno exercício regular de direito e cumprimento do dever de fiscalizar como legislador, considerando o decreto que nomeia o senhor Rafael Fontenelles como subsecretário de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia do Poder Executivo, considerando os constantes atrasos no pagamento da ajuda de custo, é que pleiteia a presente convocação para prestar informações a esta Casa Legislativa. Com base no apresentado, rogo aos nobres edis a aprovação do presente requerimento. Sala das Sessões, 7 de abril de 2016, Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Gabinete do vereador Messias Carvalho da Silva, indicação número 34 de 2016, excelentíssimo senhor presidente, vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica outra mesa, o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, para que viabilize junto ao órgão competente a drenagem, pavimentação, extensão de rede elétrica e iluminação da Rua F do loteamento Pórtico de Búzios. Justificativa. Justifica-se o acolhimento desta medida, pois os períodos de chuva a rua fica intransitável e com muita lama, dificultando o acesso dos moradores, aumentando a incidência de mosquitos, causando enormes transtornos para os moradores e toda a comunidade. Com a indicação, contribuiremos para a prevenção de doenças e o bem-estar dos moradores, pois trata-se de serviço básico para que o cidadão possa ter uma vida saudável, contribuindo, contudo, para a sadia qualidade de vida da população. Assim, é imprescindível a realização do solicitado, considerando-se ainda ser uma reivindicação dos moradores. Diante do exposto, rogo aos nobres pares a aprovação da matéria. Sala das Sessões, 7 de abril de 2016, Messias Carvalho da Silva, vereador autor. Feita a leitura das matérias na íntegra, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Solicito que seja registrada a presença do vereador Leandro Pereira dos Santos. Presença registrada. Liderança da Rasa.
Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos a fazer uso do pequeno expediente. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Também? Os dois? Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, os internautas. E eu uso esse tempo do pequeno expediente para falar da matéria que apresento dessa pauta. Eu trago um projeto de lei que ele cria o Dia Municipal do Livro. E, na verdade, a gente apresenta isso como uma forma de fomento, como uma forma de estímulo à leitura. E a gente acompanha aí, nas cidades vizinhas, projetos que deram certo. Então, hoje eu tenho 2 filhos pequenos que amam a leitura. E quando nós lemos, quando nós temos o hábito, a prática, nós viajamos e vamos para outros mundos, para outros universos, outras histórias, outros contextos, e a gente aprende muito com isso. E quando a gente apresenta isso, é justamente para que o nosso município, a gente sabe que hoje no Brasil nós temos um dos menores índices de leitura no nosso país. Então a gente fica atrás de muitos países e a gente precisa ter esse hábito, a continuidade da leitura. Então faço com esse projeto, trago essa vontade de que veja isso acontecer no nosso município. Eu tenho uma lei que foi sancionada, que é das bibliotecas itinerantes, e eu já quero conversar com a secretária para que a gente tenha essa lei que foi sancionada, praticada, e a gente consiga, dentro dessas bibliotecas itinerantes, levar isso para os bairros, né, de formas variadas, contemplando as variadas, né, formas de viver de cada bairro. Cada bairro tem a sua história, cada bairro tem a sua cultura, e isso a gente forma, no total, uma totalidade de conteúdo da nossa cidade de Armação dos Búzios. Mas cada um tem o seu contexto. Bahia Formosa, por exemplo, a gente tem o Quilombo, lá da Bahia Formosa, com os seus marcos, os seus pontos culturais, poços, que hoje precisam ser tombados também. Tem toda uma história de vida da comunidade do Quilombola, não só da Bahia Formosa, quanto da Rasa. Enfim, José Gonçalves, que tem uma história, né, maravilhosa, né, que nós tivemos ali da formação do bairro, mas que também ali desembarcou muitos escravos, né, dos navios negreiros. Então, cada bairro tem a sua história, e essa cultura ela tem que ser, a cada dia, preservada. Então, essa leitura que eu proponho, essa lei que já foi sancionada, ela é um pedacinho, e a gente, a cada momento, vai trazendo políticas públicas que realmente valorizem a nossa cultura, que estimulem o desenvolvimento cultural, intelectual dos nossos alunos e dos nossos munícipes de forma geral. A gente apresenta esse projeto, espero que seja sancionado, e, na verdade, o dia 18 de abril é um dia nacional de comemoração do livro, porque é uma data, né, comemorativa, a data de nascimento de Monteiro Lobato, com as suas histórias maravilhosas do sítio do Pica-Pau Amarelo e tantas outras que nós conhecemos. Então, eu trago e peço aos nobres edis, eu tenho caminhado nas ruas, enfim, conversado com muitos pais, e a gente precisa de políticas culturais, a gente precisa desenvolver mais a cultura no nosso município. Eu tive o prazer de participar houve um edital de convocação, né, daqueles interessados para a formação do Conselho Municipal de Cultura. Então, isso está em andamento, os nomes foram apresentados e vai acontecer, eu não sei se é nesse mês de abril, não me lembro a data, mas é importante a formação do Conselho Municipal de Cultura, né, para tratar de diversos pontos, como o nosso Plano Municipal de Cultura. A gente precisa ter no município esse leque, principalmente com relação às lonas culturais, para que a gente veja os nossos jovens praticando alguma oficina teatral. Nós temos tantas coisas aí para tirar esses jovens das ruas, da ociosidade, do risco de estar envolvido no tráfico de drogas. A gente pode ter a oficina de tanto de grafite, de hip-hop, enfim, de leitura. Tantas coisas bacanas podem ser desenvolvidas de teatro no nosso município. Agora a gente tem
um cine-teatro na Rasa. Então, esse fomento precisa acontecer. As mães estão clamando, os pais, de uma maneira geral, estão pedindo socorro de todos os bairros da nossa cidade, né, para que a gente consiga mudar, né, a qualidade de vida, mudar o foco da nossa juventude, trazê-los para uma realidade de que tudo é possível, de que vale a pena, né, buscar esse conhecimento. A gente acompanhou a cidade vizinha de Cabo Frio, não sei se os vereadores viram, mas houve uma morte, um homicídio violento, trágico, de uma menina de 15 anos que foi mutilada, foi estuprada, né, teve braço arrancado, e uma coisa horrenda, uma menina de 15 anos. Então, uma menina que estava na igreja, que, enfim, a gente acompanha isso e fica estarrecido com essas formas de violência. E a cada dia a gente precisa unir mais as nossas forças com relação à segurança, desenvolvimento da cultura, desenvolvimento de projetos que a gente consiga dar uma ocupação para a nossa juventude, né? Então, eu peço aos nobres edis esse voto e espero que a gente tenha a sensibilidade do Poder Executivo na elaboração e na execução dessas leis tão importantes para nós. Obrigada, senhor presidente. Convoco o vereador Messias Carvalho da Silva a fazer uso do pequeno expediente. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Eu também venho à tribuna rapidamente para falar do projeto de lei complementar de minha autoria, porque, como disse a vereadora Joyce Costa, a cultura tem merecido assim uma preocupação de todos nós, no sentido de estimularmos, entendendo que a cultura é fundamental também para o desenvolvimento de um povo, no caso, para o desenvolvimento da nossa cidade. E, falando de cultura, já tivemos várias propostas, né, que já passaram, que têm passado aqui pela casa. Agora mesmo, na última sessão, um projeto de lei de iniciativa do governo, incluindo na área de interesse cultural o prédio que nós chamamos de prédio da Prefeitura Velha, a Praça Santos Dumont. Nós sabemos que nesses espaços atividades são desenvolvidas, mas quando fui verificar no Código de Posturas sobre a atividade do artesão, especificamente, eu pude verificar que no capítulo que trata do assunto da atividade de comercializar produtos artesanais, se confunde o artesão com o vendedor ambulante. Não há uma especificação, não há um tratamento diferente, né, uma definição, melhor dizendo, para a atividade do artesão. Então, acompanhando toda essa discussão que se dá sobre investir mais na cultura, Conselho Municipal que está se constituindo, um processo aí que a gente esteve conversando também com o Mário Paz sobre isso. Nós vimos o edital, né, que foi preparado para a convocação das pessoas que queiram representar a sociedade civil, e tem uma lei municipal que antes, né, que criou aí o Conselho. A gente vê que é uma dificuldade, são poucos os segmentos organizados para atuar na área da cultura, ou seja, não temos muitas entidades. Então, nesse primeiro momento, até para viabilizar a criação do Conselho, foi feito um edital convocando pessoa física, para que elas se apresentem, aquelas que tenham atuação nesse ou naquele segmento, artesão, na área da música, enfim. Porque nesse primeiro momento tem havido uma dificuldade no sentido de encontrar entidades representativas dos diversos segmentos culturais. Aí o que acontece? A gente fala aqui sobre a necessidade da sociedade se organizar. Para desenvolver qualquer política, é importante que esses segmentos todos comecem a se organizar, para que a representatividade seja maior. Porque aí uma entidade que se cria na área da dança, na área do artesanato, na área
da música. E aí, então, esse segmento, quando for constituir conselho, que tenha a ver com a sua área de atuação, essas associações, essas entidades vão estar constituídas e vão poder indicar os seus representantes. Então, é um processo, nós estamos ainda engatinhando. Então, vem aí agora, já temos a Lei da Cultura, do Conselho de Cultura, já tem aí uma convocação para a constituição desse conselho, já tem toda uma discussão sobre demanda desses segmentos, a ampliação dessa área de interesse cultural na cidade. E eu acredito, então, que esse projeto ele contribui para isso, porque quanto ao segmento artesanato, nós vamos ter na legislação municipal um capítulo específico, ou dentro de um capítulo que aborda essa questão, vamos ter ali alguns artigos que tratam especificamente da classificação do artesão. O artesão que aí está, que desenvolve a sua atividade permanentemente no município, o artesão visitante, porque nós sabemos que nós temos aqui a temporada que, eventualmente, um artesão queira desenvolver ou apresentar o seu trabalho naquele período. Então, também a legislação prevê isso, que é uma autorização provisória. Enfim, no sentido de estimular essa diversidade na área cultural, que nós sabemos que ainda mais para uma cidade como a nossa, né, uma cidade de uma diversidade, uma cidade internacional, né, essa multiplicidade da cultura, né, que aqui se verifica. Então, acho que essa iniciativa vai ao encontro disso, né, para que Búzios possa estar melhor preparado a nível até de legislação para dar tratamento a essa questão, que é uma política importante, que é a política de cultura. Fica, então, esse registro, senhor presidente. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar. Hoje é o dia do jornalista e hoje, na presença aqui da Alessandra, que vem a nossa concursada, vem desenvolvendo um excelente trabalho à frente da comunicação desta casa. Parabenizo todos os jornalistas dessa cidade, Nenel, sempre acompanhando as nossas sessões, Fernandinha, meus parabéns. Não está aqui ele? Desculpa. E o Guilherme também, não tinha te visto, meu amigo. Meus parabéns. Qual que vai para a CCJ? Não. Os dois não vieram, nem Genilson, nem... Encaminho o projeto de veto do prefeito 01/2016 para Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Complementar 03 do vereador Messias de 2016 para a CCJ também, Comissão de Constituição e Justiça. E o projeto de lei... Dá o seu, Joyce, por favor. E o projeto de lei do prefeito 38/2016 para a CCJ. E o mesmo da vereadora Joyce, que dispõe sobre instituir o Dia Municipal do Livro Infantil, no dia 39/2016. Não. Solicito ao plenário a autorização para a gente estar entrando na ordem do dia. Naqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Qual que tem para botar em votação? Coloco em votação o requerimento número 014/2016, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a convocação do subsecretário de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia do Poder Executivo, senhor Rafael Fontinelles, nesta Casa Legislativa. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A presença do secretário se deu por entender que a secretária de Educação não pudesse vir à casa com um problema de saúde. Acho que a vinda dele é importante, mas não só para falar sobre ajuda de custo. Vai ficar limitado.
Beleza. E também, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Coloco a indicação de número 34 de 2016, requerente o vereador Messias Carvalho da Silva, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que viabilize junto ao órgão competente drenagem, pavimentação e extensão de rede elétrica e iluminação da rua F, do loteamento Pórtico de Búzios. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar do expediente e ordem do dia. Cadê? Ninguém escreveu, meu amigo. Deixa o Lohan falar. Não. Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso do pequeno expediente. 5 minutos finais. Senhor presidente, cinco minutinhos rápido. Primeiro, senhor presidente, para falar sobre a resposta da Prolagos. Acho que vai ser um momento muito importante. Acredito que será uma data onde a sociedade irá participar da nossa sessão, trazendo a sua preocupação com a questão do saneamento básico. Absoluta certeza que será uma sessão tanto quanto quente, mas que possamos avançar nessa discussão, que possamos discutir com seriedade, abrindo à sociedade a oportunidade de se expressar, de questionar, mas tomara, e vamos organizar isso, para que seja de forma produtiva essa vinda da Prolagos aqui, algo que não é muito comum, porque nós já tivemos, por algumas vezes, requerimento aprovado nesta casa e que a Prolagos não compareceu. Então, vejo como uma sinalização de bom senso de quem quer, de fato, expor à sociedade as suas atividades, o seu planejamento em relação ao saneamento básico na nossa cidade. Finalizando, senhor presidente, ontem foi depositado o mês de janeiro aos nossos universitários. Já estamos cobrando, desde hoje, a abertura e agilização do processo para pagar fevereiro. Priorizar esse pagamento dos nossos universitários. E acredito que a vinda, embora respeitando o trabalho da Comissão de Educação da Câmara, acredito que a vinda do subsecretário Rafael, repito, por ser ordenador, por ser o responsável da abertura dos processos e acompanhamento desses processos para pagamento dessa ajuda de custo, sejam esclarecidas, sejam respondidas não só aos vereadores, mas também aos universitários que pelejam mensalmente para pagar as suas obrigações na faculdade, seja xerox, seja alimentação, alguns transporte, outros livros, enfim. Então, acredito que será de muita valia essa vinda do secretário aqui. Finalizando, senhores vereadores, nós estamos agendando com o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Edson, uma ida não só da Comissão de Segurança Pública da Câmara, mas estendido a todos os vereadores esse convite, a confirmar a data, para que a gente vá lá novamente de pires na mão, para que a gente vá lá novamente gritar, para que a gente vá lá novamente pedir apoio das autoridades policiais no cuidado dentro do nosso município. Então fica aqui esse registro, fica aqui essa nossa colocação, que possamos, seria muito positivo, todo o colegiado, os 9 vereadores no Rio de Janeiro, reivindicando a questão de segurança dentro
do nosso município. Então, são essas as minhas colocações nessa manhã, senhor presidente. Em relação ao veto, né, a gente tem uma matéria na pauta de Vossa Excelência, um projeto muito interessante. Eu costumo dizer que é um projeto que visa a nossa preservar, divulgar, ensinar às nossas crianças a nossa cultura, a nossa história. Eu tenho um projeto, eu tenho uma lei já aprovada que Vossa Excelência acompanhou desde 2011, que também trilha nesse caminho. Vamos acompanhar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pelas razões apontadas de vício de iniciativa na justificativa do Poder Executivo, mas na comissão eu tenho certeza que será analisado e no mérito nós vamos estar acompanhando isso de perto e, quem sabe, vereador, possamos de repente fazer modificações aqui e contemplarmos juntos essa nossa preocupação, que é não só nossa, de todo o colegiado, da preservação da nossa cultura, da nossa história, que deve ser resgatada. Muito obrigado, senhor presidente. Tem quem? Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso do pequeno expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. O vereador Lohan falou sobre e leu sobre a carta da Prolagos, que virá aqui no dia 26, o que eu acho muito producente. Tivemos aqui alguns técnicos da Prolagos alguns tempos atrás, e depois de uma reunião com os técnicos da Prolagos, tivemos também no Ministério Público e levamos o contrato da Prolagos para que fosse investigado pelo GAT, que dá apoio ao Ministério Público. A verdade é que o que precisa ser revisto é a relação da Prolagos e o que diz contratualmente a Prolagos e a cidade. Porque não adianta a gente chegar aqui e apertar a Prolagos e ela simplesmente mostrar um artigo ou um ponto do seu contrato que não contempla o que a gente precisa. E aí a cidade, ela também tem que parar para pegar a responsabilidade desse grande problema que é o esgoto. A gente tem ouvido falar aqui sobre a questão do adiantamento do ICMS verde para sanar algumas questões do esgoto. Olha só, vamos discutir isso bem, vamos refletir bem, porque, na verdade, nós temos, desde 2009, quando foi criado, até hoje, um recebimento de cerca de 13 milhões de ICMS verde e nada foi revertido para o tratamento de esgoto. Não é esses 20 milhões que estão dizendo aí que vão vir adiantados, que vai dar jeito também no problema do esgoto. Eu acho que tem que ter uma política séria, eu acho que essa política já está estabelecida. Agora, o município tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso de caminhar em direção ao que está apontando nessas políticas de saneamento. Não basta, por exemplo, o ICMS verde poderia muito bem contemplar essas unidades de conservação que a cidade tem. Nós temos um projeto na casa criando mais 2 unidades de conservação. Então, o ICMS verde é exatamente para isso. É uma contrapartida desse serviço ambiental que o município faz quando preserva unidades, quando preserva o meio ambiente. E a gente não vê isso. A gente tem aqui na cidade um parque estadual, que é o Costa do Sol, que é muito importante para a cidade, e agora a criação de mais 2 áreas, unidades de conservação na Rasa, que também são importantíssimas, mas que precisam ser também discutidas com a população e também externadas essa importância. Então, a vinda da Prolagos aqui é importante, com certeza, mas não adianta a gente caminhar com limite. E o limite hoje é o que o contrato diz. E o contrato nos deixa preso por mais quase 30 anos aí. Outra coisa que eu gostaria de falar, senhor presidente, é sobre a saúde, mas uma área específica da saúde. Em frente à policlínica, há alguns anos atrás, foi
teve um processo de desapropriação de um terreno, e lá tinha uma placa que dizia que lá ia sair o Centro de Especialidade Odontológica, o CEL. Bem, a placa saiu, o CEL também nunca chegou, né? Pelo contrário, a saúde está um verdadeiro caos, longe do CEL. E aí, nós temos conhecimento que o governo está firmando um convênio para aparelhos de correção de arcada dentária, né, ficar com um sorriso bonito. Mas não adianta você fazer um convênio, né, de ortodontia se, na verdade, o cidadão, coitado, não tem dente. Se você chega hoje nos serviços de odontologia na cidade e você precisa fazer um canal e o dentista diz, olha, canal a gente não faz, então vamos aí extrair esse dente. Vamos, como a gente diz, né? Vamos arrancar o dente. E aí o que acontece? O governo, mais uma vez, se isso de fato acontecer, e ele costuma fazer essas coisas para fazer propaganda barata, mais uma vez ele vem trazer uma propaganda enganosa, porque vai contemplar meia dúzia, porque não dá para contemplar muita gente, mas a grande massa que precisa de tratamento odontológico, que precisa de atenção, né, de saúde bucal, estava conversando até agora com a vereadora Joyce em relação a isso, e está abandonada. Então, eu venho aqui chamar a atenção disso mais uma vez, que estamos indo para o 4º ano, houve uma desapropriação de frente à policlínica, que também não foi para frente, a placa que tinha lá dizendo que ia sair o Centro de Especialidade Odontológica sumiu também, e não tem notícias do avanço da saúde bucal em nossa cidade. E, por último, o veto do projeto de Vossa Excelência. Eu gostaria de dizer o seguinte, por mais que o governo tenha argumentação para vetar, foi desnecessário. É um veto desnecessário, e é um veto que vem do fígado. Ele vetou porque é um projeto de Vossa Excelência. Se fosse um projeto meu, ele também vetaria. Mas porque isso vem do revanchismo pessoal. Ah, é do vereador da oposição, vamos vetar. Então é uma grande bobagem, porque nós temos um projeto similar do vereador Lohan, que também não está em andamento, né? Mas que é de grande importância para a cidade, quando a gente tem uma cidade histórica e os próprios moradores não conhecem a história, não conhecem as suas raízes, não conhecem as suas origens. Então, eu acho que é importante, sim, a gente, como destino turístico, precisa explorar essa história que nós temos, esse potencial, né, histórico que nós temos, e é uma pena que ele está vetando o projeto de Vossa Excelência. Talvez não como uma disciplina, com espaço dentro da grade, não estou falando isso, né? No Congresso tem dezenas de projetos solicitando ou sugerindo ensino de alguma coisa. Só que a gente esbarra como se diz, na carga horária. Todo mundo quer dar aula de tudo, mas nós temos um tempo limitado. Agora, o que Vossa Excelência propôs é exatamente as informações da origem, da história, que podem ser dadas transversalmente, que podem ser dadas dentro da aula de história. Não tem nenhum problema, não precisava vetar o projeto, porque o vereador é da oposição. E aí nós temos que ter equilíbrio, né, serenidade, também para analisar o projeto, para analisar o veto e agir da melhor forma. Mas eu acho que esta casa vai agir, né, e derrubar o veto, porque foi desnecessário o veto ao projeto de Vossa Excelência. Muito obrigado. Não havendo mais nada tratado do expediente ou ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus.